Olá, boa noite. Sejam bem-vindos nessa noite. Hoje nós vamos fazer um estudo bíblico, um pequeno estudo bíblico aqui, talvez em 2 vídeos. Mas eu quero, sem delongas, que você abra a sua Bíblia no livro de Jó. Vamos lá ao texto de Jó, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, e assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe ou com cerca a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Hoje eu quero falar para vocês sobre as 2 teses de Satanás na audiência com Deus. As 2 teses de Satanás, as 2 teses, 2 argumentos que ele usou na audiência com Deus. Nesse texto nós podemos ver Deus testemunhando a favor e a respeito de Jó. Vemos também em João capítulo 1, versículo 45 a 49, Jesus testemunhando a respeito de Natanael. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre Jó. Queridos, o livro de Jó inicia narrando acontecimentos meta-históricos, ou seja, acontecimentos ocorridos em outro plano que não o nosso plano terreno, ou seja, ocorridos fora e além da nossa história. Dá a entender o livro que na corte celestial do nosso Deus todo soberano, Deus dá audiências como soberano e que seus filhos, os anjos, têm que comparecer periodicamente à sua presença. Quando nós lemos o livro de Jó, nos dá a entender isso. E numa dessas ocasiões, Satanás, que também é um anjo, compareceu entre os demais. Ele já era Satanás, já era o anjo dissidente, subversivo, caído e rebelado contra a soberania de Deus. Mas o Senhor, em sua perfeição de justiça e no uso de sua soberania, aceita a presença dele, que vem para fustigar a obra de Deus e para tentar obscurecer a sua glória. Mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, até que Deus lance o diabo e seus anjos no lago que arde para sempre. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Deus permitirá então que Satanás vá à sua presença. Até que isso aconteça, que Deus lance definitivamente Satanás e seus anjos no lago que arde para todo sempre. Esse sinistro ente, Satanás, continuará a gozar de suas prerrogativas de príncipe desse mundo, como contestar o que Deus diz e faz e tentar destruir a obra que Deus está realizando. Amados, é uma circunstância, é uma realidade que Jesus mesmo deixou claro existir. Então Deus
enseja ao diabo dizer o que quer. Deus pergunta a ele: de onde vens? Porque ele estava lá no meio dos anjos, na presença do Senhor. E Deus então pergunta a ele: de onde vens? Satanás não habitava, queridos, entre os demais anjos. Como disse, ele era um renegado, caído, expulso e forasteiro. Daí então a pergunta de Deus a ele: de onde vens? Deus perguntou a ele. Ele responde: venho de rodear a terra. E Deus fala com ele: observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus e desviando-se do mal. Deus toma, queridos, conhecimento da maneira como procedem os seus servos. Deus toma conhecimento da maneira como eu e você procedemos. E usa a fé e a integridade de seus servos como desafio à impertinência de Satanás. Sabe por quê? Porque Deus quer que o seu arqui-inimigo tenha a consciência de que, mesmo estando ele a rodear a terra, procurando perverter a obra de Deus, mesmo assim o homem é viável como criatura. Mesmo assim, eu e você somos viável como criatura. Se um vence, como no exemplo de Jó, isso demonstra que o bem triunfará. Amém? Dê um glória a Deus aí. Aleluia. Isso demonstra que o bem triunfará. Foi então que Satanás levantou a sua primeira tese. Foi então que ele levantou o seu primeiro argumento. Daí ele levantou o seu primeiro argumento. Ele diz: pudera. É claro que ele teme a ti. Sim, mas por que ele teme? Ele teme a ti porque tu tens cercado de bens. Tu estás abençoando tudo aquilo que ele tem. Tudo dele prospera. Seu gado está aumentando. As suas ovelhas estão aumentando. Suas terras estão aumentando. Mas se tu puseres tua mão em cima dele e tirares o que ele possui, você verá ou verás como ele começará a blasfemar. Que ousadia, né? Que ousadia desse miserável, na presença de Deus, fazer a Deus essa pergunta. Tu verás como ele vai blasfemar contra ti. Esta é a primeira tese de Satanás. Que você, que eu, que Jó, que o homem só pode ser fiel se tiver prosperidade financeira. Esta é a primeira tese dele. Esse é o primeiro argumento dele. Que o homem só pode ser fiel se tiver prosperidade. Queridos, analise bem. Se Deus não permitisse a Satanás intervir na vida de Jó, fazendo-o empobrecer, estaria como que admitindo a sua tese. E admitir isso seria o mesmo que destruir a natureza e os objetivos da fé. Não é verdade? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, Deus não poderia jamais, queridos, Deus não poderia jamais admitir isso. Daí ter Deus dado licença a Satanás para ferir a Jó. Então a Bíblia diz que a calamidade abateu-se fulminante sobre ele. Veio arrasadora sobre a vida de Jó. Diz a Bíblia: um dia veio um servo de Jó correndo para lhe dar uma notícia ruim. Um povo inimigo dera sobre o seu rebanho de bois e jumentos, roubando-os, e ainda feriram os empregados. No mesmo instante vem outro servo com notícia parecida. Nós vamos terminar aqui, vamos voltar no outro vídeo, tá bom? Aguarde aí. Clica no outro vídeo para você continuar com a mensagem, em nome de Jesus.